E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios. Estou aqui com minha digníssima esposa, Malu Perini, host do podcast. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Sobre esse assunto, como eu sou membro de vários conselhos, a gente tem discutido muito o assunto diversidade, né? E eu queria fazer uma breve digressão para contar uma história para vocês que é interessante, que é o seguinte. Dizem que há uma correlação bionívoca entre o tamanho de um corpo e a maior ou menor velocidade do seu metabolismo. O coração de um elefante bate muito mais lentamente que o de um colibri. Essa correlação passou a ser estudada em cidades. Ou seja, se um superorganismo de uma grande cidade era mais lenta do que um organismo de uma cidade menor. E descobriu-se que a correlação e a curva era exatamente a mesma. Quando dobrava o tamanho da cidade, diminuía percentualmente a velocidade da cidade, tá certo? E isso foi espanto na época, porque isso não batia com outra característica que também estava se estudando sociologicamente, que é o seguinte: uma cidade, quanto maior, mais lento é o seu metabolismo. Tem mais fila, mais trânsito, mais RG na porta, mais segurança, mais burocracia. Por outro lado, uma cidade maior, quanto maior, mais criativa ela é. Então, uma cidade de 1 milhão de habitantes é 5 vezes mais criativa que uma cidade de 100 mil habitantes. E foram estudar isso e descobriram que a razão única e exclusiva disso chama-se diversidade. Que as cidades maiores têm gente diferente que gera em cada um deles muito mais insights, muito mais visões contrárias, muito mais, vamos dizer assim, abertura de mente. E que isso é que traz a capacidade criativa de um povo, de uma nação. Então, isso é para dizer o seguinte: quanto mais diverso for o ambiente, mais criativo, mais ousado, mais inovador ele é. E no fundo, gente, se a gente olhar a biologia, pessoas que são muito iguais ou da mesma família e vão se casando, há uma deterioração genética, né? Pela igualdade cromossômica daquelas pessoas. Da mesma forma, em termos neurais, isso também ocorre. Se a gente pensa todo mundo a mesma coisa, ou mora no mesmo local, da mesma forma de vida, se dirige aos mesmos locais, a tendência nossa é, de alguma forma, deteriorar nossa competência cognitiva. Muito bacana essa ideia, Walter. Eu tenho 3 pontos para falar sobre isso. O primeiro que me veio à mente aqui é que tem um ETF. Né? Para quem não sabe o que é ETF... Eu achei que ele ia falar, pegue um caminho diferente todos os dias. Não, nada disso. Não é nada disso. Um ETF? Mas tem um ETF na Bolsa de Valores americana, que é o SHI, né? Que é o ELA em inglês, né? SHI. E ele é um ETF que ele tem participação em empresas que prezam pela diversidade. Que tem que ter mulheres no conselho, por exemplo, da empresa. Aí eu abri aqui as 10 maiores posições do SHI, que é equivalente a 40% do total de ativos que ele tem na carteira. Você tem PayPal, você tem Visa, você tem Walt Disney, você tem Johnson & Johnson, você tem Netflix, Nike, Wells Fargo. Então, várias empresas gigantescas dos Estados Unidos, algumas aqui altamente inovadoras, Netflix, e eles prezam por essa diversidade pensando nisso. Se você falar do SHI, esse é um assunto ainda mais empolgante, que é o seguinte: mais importante, como eu falei, do que usar armas digitais é ter uma alma digital para uma organização.